Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que hora que cada um vai assistir. Vamos então à aula desta semana, da nossa aula, que é uma aula bem interessante, né? Vai falar sobre a escolha das provas, né? Das dificuldades, né? Então o ponto 1 é a escolha das provas, em que consiste. Isso até tem uma certa polêmica, vamos dizer assim, dentro do meio espírita, porque eu conheço pessoas espíritas que dizem: Juliano, mas nós não podemos, eu não acredito que alguém possa escolher determinado tipo de prova, né? Que seja uma prova com bastante sofrimento, por exemplo, né? E o texto aqui vem nos trazer de que nós temos essa liberdade para escolher, né? Devido à consciência, muitas vezes, que nós temos no mundo espiritual, né? Quando nós chegamos no estágio mediano, né? Normalmente a gente chega ao mundo espiritual, a gente vai passar por um processo de renovação, né? No período que a gente fica, né, no mundo espiritual, até reencarnar novamente, né? Então, com o próprio estudo, né, que a gente vai fazer lá, com o nosso aperfeiçoamento, né, com o conhecimento, com o reconhecimento dos erros que a gente cometeu nas encarnações, né, não só na última, mas às vezes tendo conhecimento das outras anteriores também, né, mas principalmente da última que a gente viveu. Então, assim, nós escolhemos provas difíceis, sim, meus irmãos, nós escolhemos sim. Muitas vezes nós escolhemos, por exemplo, reencarnar numa situação de uma família difícil, né? Como diz o texto aqui, se reencarnarmos numa família, ele usa outra palavra, até deixa eu achar a palavra aqui, malfeitores, né? Se escolhermos reencarnar numa família de malfeitores, nós estamos conscientes daquilo que vamos enfrentar, né? Vamos ter dificuldade, vamos ter uma facilidade maior também a praticar malfeitos, porque a criança, quando é em tenridade, ela é altamente influenciável pelos pais, e é assim que deve ser, né? Para que, na verdade, os pais vêm com a missão de corrigir, né, as tendências ruins que as crianças têm, que, né, nós temos, né? Mas se nascermos numa família de malfeitores, em vez de corrigir, na grande maioria das vezes eles vão nos induzir ao erro novamente, né? Então, quando a gente escolhe uma determinada prova dessa, nós estamos conscientes daquilo que vamos enfrentar, das dificuldades que vamos enfrentar. Mas, Juliano, por que eu escolheria nascer entre uma família de malfeitores? Por uma série de razões, né? Uma delas, por amor, né? Tem um ditado que sempre diz, né, o que vale o céu, né, se a minha família não está lá, ou se o meu amor não está lá. Então é mais ou menos isso, né, meus irmãos? Se eu sou um pai, sou uma mãe, né, e tenho um filho meu de uma reencarnação passada em dificuldades, né, seguindo o caminho ruim nesta vida, muitas vezes eu vou me propor a reencarnar como filho, né, deles, para auxiliá-los, né, para tentar mostrar que aquele não é o caminho, né? Só que quando tomamos uma atitude dessa, né, temos que estar muito firmes e muito conscientes de que nós já temos, né, capacidade para não cair mais em determinados erros, né, que vamos ser colocados à prova. E também há a questão de escolha de dificuldades, né, por realmente consciência de que erramos muito em vidas passadas, né? De que erramos muito. Então, nós queremos fazer um reajuste muitas vezes com as pessoas, né? Tivemos encarnações em que prejudicamos muito outras pessoas. Então, muitas vezes eu busco nascer nesse seio familiar para que eu auxilie um irmão, por exemplo, né? Alguém que em vidas passadas eu prejudiquei demais e agora eu venho em busca de auxiliar esse irmão, né? Tem as questões também físicas, né? Eu muitas vezes já conversei com pessoas espíritas e dizem: Juliano, mas como é que alguém, por exemplo, vai pedir para passar por uma prova de uma deficiência física, a cegueira, por exemplo, né? Ou a falta de audição? Olha, meus irmãos, nós não temos ideia muitas vezes de que maneiras nós chegamos ao mundo espiritual, né?
de tudo aquilo que fizemos. E nós temos que ter consciência de uma coisa, nós estamos sempre preocupados com o imediatismo, que é o corpo físico, né? Que são os prazeres daqui, são as questões relacionadas ao nosso dia a dia do mundo físico, né? E nós esquecemos que é muito maior do que isso, né? Que o mundo físico, a passagem aqui na reencarnação, ela é uma vírgula na nossa vida só, né? Então nós não temos ideia daquilo que muitas vezes nós fizemos e em que estado chegamos no mundo espiritual, né? Então, sim, por medo de errar de novo, por medo de recair em erros, né? Que às vezes a gente vem sequentemente caindo, né? Então, por exemplo, alguém que cometeu suicídio numa vida passada, 2, 3 vezes, muitas vezes pode tomar consciência em algum momento de pedir para vir com grandes limitações físicas para que não cometa mais o suicídio, né? E assim por diante, pessoas muitas vezes que erraram, né, acabaram tendo uma queda brutal, né, na parte moral e depois acabaram destruindo as próprias vidas e de outros através, por exemplo, da palavra, né, usando a palavra, o poder de convencimento que muitas pessoas têm, né, a simpatia, né, que muitas vezes as pessoas têm facilmente, que a gente sabe que tem pessoas que facilmente entram no meio desconhecido e daqui a pouco a grande maioria está se simpatizando com aquela pessoa pelo carisma que ela tem, como eu disse, pelo poder da palavra. Então muitas vezes eu tenho medo de cair em esse erro novamente, né? E peço para vir sem a fala, né? Para que eu não volte a cair em erro de novo pela fala, né? Pelo o meu abuso dessa faculdade que eu tenho de convencimento das pessoas, eu uso isso novamente para o mal, né? Então aí nós temos alguns exemplos, né, de que sim, nós escolhemos as provas e muitas vezes provas difíceis, né? Eu costumo até brincar, mas eu acho que é mais ou menos isso, é uma realidade, que a gente vê o que é prova e o que é expiação, porque as provas normalmente a gente suporta com mais facilidade, né? Porque nós escolhemos aquilo, estamos no mínimo conscientes daquilo, né? E a expiação ela é nos imposta, né? Então é mais duro. Então normalmente quando a gente está enfrentando uma situação de grande dificuldade e a gente lida bem com aquilo, é porque normalmente a gente aceitou já isso. É uma prova que a gente escolheu. E há uma questão bastante importante aqui também, que ele coloca que nós escolhemos, né, as provas, os pontos principais da nossa jornada, da nossa reencarnação, né? Então nós escolhemos muitas vezes na família em que vamos nascer, a profissão que podemos ter, a aptidão, né, para que se desenvolva dentro daquela profissão, né, que facilidade que eu vou ter em determinada área. Mas eu não vou escolher as coisas miúdas, né? Então até ele cita aqui o exemplo de a gente estar caminhando na rua e cair uma telha em cima da nossa cabeça. Isso não estava na programação. E por que as coisas miúdas não estão na nossa programação também? Porque vai entrar a questão da lei do livre-arbítrio, né, meus irmãos? Tudo vai depender muitas vezes da vibração que nós temos, das atitudes que tomamos. Como eu costumo dizer, a lei de ação e reação, de causa e efeito, ela não age de uma vida para outra, ela age de manhã para de tarde na nossa vida, né? Então muitas das coisas, eu diria até que a maioria das coisas que nos acontece não é nossa programação reencarnatória, mas sim é o nosso nível de vibração energética que nos atrai para coisas boas e coisas ruins, né? E isso, esse nosso campo energético, essa nossa energia, ela se altera momentaneamente, direto, o tempo todo, conforme nós vamos agindo, conforme nós vamos pensando, né? Ela vai se alterar para um padrão melhor e pior. E a questão, lógico, dentro da lei de causa e efeito, os karmas, né, que a gente traz da vida passada, né, os pontos negros que nós já comentamos tantas vezes, né, aquilo que até já falei outras vezes da lei de causa e efeito de 0 a 100 ou de 0 a 10, né, que nós temos uma vibração dentro de nós em determinadas áreas das nossas vidas, né, boas e ruins, né. Então aqui ele deixa claro que nem tudo é escolha, né, que vai entrar dentro dessa questão da lei de causa e efeito, né, e da vibração que a gente tem, isso que a gente vai atraindo, né, para a nossa vida, sendo boa ou sendo ruim. Bom, pessoal, depois a gente continua no ponto 2 e 3.